ainda sem o Martelli, coisa maravilhosa. Coisa linda! Crise no resenha. Coisa linda! Ah, que delícia, que Das coisa mais boa. lindas essa sexta-feira. Ô, pessoal, é o seguinte, dando sequência aqui ao nosso resenha Seguro Bet, falando um pouco aqui da nossa, hoje teve o julgamento do STJD, deu o óbvio, né, mas foi de lavada, né, 9-0, sim. unanimidade. Invicto. O jurídico do Fluminense Fluminense. segue muito bem na parte jurídica, mas essa vitória era uma pedra cantada, né, já aproveitando aqui, então... Pedra Pra cantada. gente usar os nossos botões. Mas a grande questão é a seguinte: o tribunal ele reconheceu que sim, esse erro de direito aconteceu, Eu achei isso muito bom. mas que não teve influência no resultado da partida. Eu acho meio contraditório, porque é um erro de direito que aconteceu num gol. Eu não anularia o jogo, tá? Não anularia de Não, jeito eu acho nenhum. que anular o jogo é uma medida muito drástica, mas eu acho que a postura do São Paulo de ter feito esse pedido, a gente não tem que estar caçoando, aí perdeu de lavada no tribunal, Sim. não ganhou. Cara, foi uma postura que se fosse adotada com mais frequência, talvez tivesse algum resultado, porque não? São Sim. Paulo se posicionou, defendeu o seu Claro. torcedor, o direito dele. Eu achei perfeito todas as partes nessa história. O São Paulo, inclusive, soltou uma nota agora há pouco dizendo que acata a decisão, mas que acha que sim, o jogo deveria ser anulado. Sim. Mas que o grande propósito dessa tentativa é de jogar luz nos erros constantes Perfeito. da arbitragem brasileira. Porém, eu só vou achar válido esse tipo de pedido quando o time que for beneficiado pedir para anular a própria vitória. Aí você Aí vai jogar é. luz. Aí é É, loucura. verdade. Aí você vai jogar luz Sim. aos erros, Aí você dá entendeu? moral pro time, sim. E fora que hoje eu assisti todo esse julgamento, do começo até o final. Meu Deus. Tava pra poder registrar ali no site também da Band e tal. E, de fato, né, como o PDV disse, eles falaram que teve sim o erro de direito, que não podia ter acontecido. E tem até uma das pessoas que votam, ela fala assim, a premissa básica do árbitro é ele conhecer a regra. Mas essa pessoa votou contra a anulação. Só que eu fico assim, gente, de fato então por que a gente não fala mais vezes sobre essa profissionalização? Porque não adianta nada levar pro STJD e o São Paulo faz essa nota, só que o Mário Bittencourt, depois que termina o julgamento, ele dá uma entrevista pra Band e ele fala o seguinte: esses erros de arbitragem a gente não pode trazer pro STJD. Porque a gente, toda vez que a arbitragem errar, a gente vai trazer? Cara, eu entendo o ponto que ele traz, só que a gente também não pode banalizar o erro de arbitragem quando é um erro que classifica ali, que termina com gol. Porque eu acho que se o jogo terminasse 1-0, talvez alguns votassem até a favor da anulação. Mas como foi 2-0 e o São Paulo não jogou nada nesse jogo, assim, foi Os caras pavoroso. analisam o jogo, né? Nossa Deixa eu ver, senhora. O São Paulo jogou super mal, gente. Tipo assim, eu acho que o STJD falou Você acha que assim... o São Paulo ia ganhar? O cara deve ter falado assim, São Paulo jogou mal pra caramba. Você acha que a gente tem que dar uma oportunidade depois do que você Tinha que ter fez? escrito, ó, o São Paulo deu 3 finalizações no gol. Não dá, você pedir Como E a anulação. você tá Como pedindo a pra eu ponte, né, BDB? anular o jogo. Que teve a mas- chance de perder de novo. A né? Ponte conseguiu anular o jogo e perdeu de novo. Né? Então eu acho que, tipo, Nada mais vale a gente falar sobre essa questão do STJD reconhecer o erro, mas não querer anular a partida, mas também vale a gente entrar de novo nesse mérito de uma coisa que a gente bate na tecla há anos, que é essa questão da arbitragem errar demais. E aí, novamente, um cara que erra num lance que é claro na regra, no regulamento Não, é uma do loucura, campeonato. todo mundo concorda aqui. E todo mundo viu. E aí tem uma outra questão, né? O árbitro, ele foi convidado a ver o lance. Então, assim, ele errou sem ver e errou vendo. Então, ele errou 2 vezes. Então, acho que cabe esse debate pra gente falar sempre sobre essa questão dos erros de arbitragem. E talvez a gente fale depois um pouco mais sobre isso. A decisão pra manter as semifinais no final de semana, também todo mundo sabia que não ia mudar, né? Então, assim, Isso também ficou definido. ficou definido, não vai mudar. E o STJD ficou muito no aspecto de que a CBF ela tem esse direito, sim, de trocar a data do campeonato. Então ficou meio na conta do Corinthians e Vasco de vocês estão reclamando por uma coisa que a CBF pode fazer. E agora vocês lidem com isso e vocês vão jogar no final de Vocês semana. assinaram o regulamento. Foi o que eu Exatamente. falei meio que aqui ontem. Você abre um precedente de ter um terceiro talvez influenciando, né? Não sei. Sim. Não que eu fiquei do lado do Corinthians e do Vasco. Atlético, do Porque Vasco. foi algo bem escancarado que prejudicou o Corinthians, que tem prioridade no Brasileirão e não na Copa. E o Flamengo era o inverso, pela situação que tava. Enfim.
A gente entende que favoreceu o Flamengo nesse sentido de alguma forma, né? O jogo nem aconteceu ainda, a gente tá falando sobre ele. Mas dá pra entender Que é aquele é o jogo lado que da começa CBF. 2 semanas antes, né? Sim, a decisão é da CBF, não tem muito o que fazer. Também não discordo da posição do Corinthians e Vasco, tem que se manifestar quando essas decisões são tomadas pra que não vire qualquer coisa, né? Bom, então o São Paulo soltou essa nota agora há pouco. Inclusive, semana passada, né, os presidentes trocaram farpas e tudo mais. Mas acho que essa era uma questão que realmente abriria um precedente. Eu acho só que o Paulo César Zanovelli, o árbitro, ele foi punido com uma pena mínima. Eu acho que a questão deveria ser mais focada no erro de uma pessoa. E eu acho que ele deveria passar por uma reciclagem maior, talvez. Isso sim. Essa reciclagem, cara. A reciclagem é o cara ir pra Série B, vai lá, pita... Não, eu acho que a reciclagem no caso da CBF é exatamente isso. Mas o certo seria assim, ó, vem cá, vamos fazer o CFC de novo aqui? Isso, exatamente. Né? Vamos pra aula prática à Vamos noite. aprender a dirigir. Fazer uma provinha, pênalti na Vem cá. pênalti. Errou. Mas pior que tem, no treinamento dos árbitros, eles mostram o lance e falam assim, é vermelho ou amarelo? Aí você, você levanta o cartão, é pênalti ou não é pênalti? Você vai lá, é exatamente assim, e eles conseguem errar. Aham. Legal, eu queria fazer essa prova um dia. Imagina eu ir lá e ganhar do árbitro. Não, fim do Tirei 10, ano. você tirou 7. Sabe, fim do ano, quando não tem assunto mais de campeonato, a gente vai pegar vários lances polêmicos e a gente vai falar assim, é vermelho ou amarelo? Pênalti ou não é pênalti? Muito bom E mesmo. a gente vai ver quem da mesa vai pra reciclagem da CBF. Realmente deveriam fazer com os jornalistas, até pra gente ter uma total noção do que acontece Sim. ali, né? Muito bom, muito bom. Bom, sobre esse... e também, só passando, que teve a questão do Abel Ferreira, que deixaram passar de novo, né? Tipo assim, depois a gente vê. Fala assim, sexta-feira, outro dia a gente dá uma olhada nesse caso do Abel Ferreira, dessa questão do gesto obsceno, né? Que ele tá até de costas. E foi polêmico isso, né? Porque teve o gesto, mas muita gente ficou... Ai, tem uma câmera só no Abel. Meu Deus, tem uma câmera só no Abel. E não é, gente. Tem câmera em todos os membros do futebol, mais né? no Assim, Abel. é normal. Peraí. Calma. Peraí. Nesse caso, Tem câmeras em todas exclusiva as do membro pessoas, do Abel. em todas as pessoas que fazem parte do futebol. Pô, Gabi. Então, perdão. E aí, cara, vacilei, errei, fui moleque. Eu tentei, mas eu acho que assim, não tem Cara, isso ainda de bem que ficar o Martelli sempre... não tá aqui hoje. Tem sempre câmeras ali, não é uma coisa que é só porque é uma perseguição contra o Abel Ferreira, e ele também tem que ter esse tato. Quando você é uma pessoa que geralmente... Para de rir. Quando você é uma pessoa que já é visada pela arbitragem, tem que tomar cuidado com o que faz. E eu, no caso, vou falar mais nada, gente. Foi um prazer participar do resenha. Até semana que vem. Com duplo sentido. Depois da primeira aí, eu só fiquei ouvindo. Gente, Então tá, não temos... se eu errei, foi tentando acertar. Assim, não temos maturidade pra julgar o ato de Abel Ferreira. É melhor deixar pra desculpas ao STJD. Desculpa, pessoal. Perdão.